Pois é, meu filho, na minha ilusão e na minha chamada vocacional, eu acho que todo país devia ter só um ministério, o da cultura. Agora, a coluna mestra, o ministerão da cultura, porque é isso que gere a nacionalidade, é que gere o batimento cardíaco de um país, é a cultura. Então, mesmo quando nos tratam como uma visita no palanque na hora que precisa de um voto, aquilo já é uma cultura da não cultura, mas é uma cultura medo. O político tem medo da cultura, medo, porque, queira ou não, tudo que se faz na vida é uma cultura, o que você come, o que você veste, o que você dança, o que você conversa. Isso aqui é um tipo de cultura, não só de teatro, de relacionamento humano. Os estudantes que estão aqui, se isso não tem uma força cultural, imagina. Mas a estrutura seca dos investimentos políticos, é preferível ignorar isso, deixar eles lá embaixo, compreende? Nós estamos sempre lá embaixo. Eu nunca vi, numa hora de grande crise, o ministro da Cultura estar na mesa na hora de uma resolução de alta dimensão política no país. Então, mas nós estamos lá. É impressionante isso. Eu nunca vi uma grande crise assim, sei lá, Getúlio se mata, né? O outro renuncia, o outro muda a capital. Mas você nunca vê o ministro da Cultura ou o secretário de Cultura, porque às vezes acho que ele merece ministério, está numa mesa onde a vida daquele país está tomando outro rumo. Mas nós estamos lá. E isso é uma cultura nefanda. Porque nós é que temos a pulsação de um país. Um país que deprecia a cultura dele não é um grande país. Qualquer primeiro país do mundo existe, se propõe pela sua presença cultural assumida e creditada. Mas vamos viver. Anos, dançamos pela vida. Eu já estive não sei quantos milhares de vezes na hora da votação, na hora de chamar o partido tal, porque vai ter o representante tal para a presidência, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até eu, você imagina, já fui chamado 2 vezes para ser ministra da Cultura. A que ponto chegamos? Já me chamar para ministra da Cultura. Você imagina que ponto chegamos? Seria o quê? Pau mandado. Eu não tenho formação de política. Então, pelo menos. Agora, também fomos muito fortes nas catacumbas. Não esqueçamos disso. Estamos aqui numa catacumba. Dificuldade para tudo. Mas a gente está aqui. Eu tenho viajado aí. Por uma época, eu fiz um espetáculo sobre Simone de Beauvoir, chamado Viver Sem Tempos Mortos. E esse projeto foi para a Lei Rouanet. Foi a minha última experiência com a Lei Rouanet. Há 10 anos que nós não nos aproximamos da Lei Rouanet. Então, o responsável lá da comissão resolveu dizer o seguinte, que eu era uma fresca, porque o propósito era levar o espetáculo para as periferias, para as favelas. Não iria nem se cobrar de ingresso. O que desse para pagar, nós íamos fazer um movimento dentro de uma atitude absolutamente cultural e também existencial, porque ia se falar de uma grande feminista, historicamente, talvez a maior feminista que houve no século passado, mas acharam que era uma frescura eu levar Simone de Beauvoir para, imagina, periferia, entender nada, entendeu? Isso aí,
Mas houve um pedido da minha produtora, Carmen Belo, que foi a Brasília, falou com o ministro Juca Ferreira, disse que era sociólogo. Olha, a mulher é socióloga, está proibido a Simone de Beauvoir, vocês não vão dar nada, de graça. Não, então ele assinou. E aí nós fizemos toda a periferia do Rio. Eu fiz 21 favelas, 21 comunidades em São Paulo. Plateias lotadas. Ninguém ia embora. Todo mundo entendeu o que aquela mulher falava. Depois tinha discussões, tinha bate-papo. E todo mundo se entrosava, porque eu me lembro sempre de uma mulher, lá na periferia do Rio, você vem de Carioca, a mulher levantou-se e disse assim, olha aqui, essa mulher aí, que é a Simone de Beauvoir, ela vive atrás desse homem, que era o Sartre. Não, liberta sou eu. Eu não tenho homem nenhum, gente. Eu trabalho, sustento sozinha meus 2 filhos. Entendeu? Isso foi renegado, porque não era uma autora ou uma história que não estava à altura da mentalidade da plateia popular brasileira. Mas a gente sabe que a plateia popular brasileira vai ficar e vai entender o negócio lá, como nós fizemos isso. Agora mesmo com o Nelson, a mesma coisa. Então, sim, há um movimento de resistência cultural, teatral, também literário, nas catacumbas deste país. Eu viajo esse país sem parar. Onde a gente vai, tem movimento de teatro, tem movimento intelectual, tem movimento de cinema. Eu acabei de fazer um filme agora em Recife, com o Cláudio Assis. Está lá. Atualmente, Recife é um centro de cinema da maior qualidade, da maior, assim, alternância e desafio de posição cultural, social. Está lá. Recife. A Bahia, Salvador, tudo aquilo funciona. Aqui tudo funciona. Cada estado tem um submundo, gloriosamente eu chamo um submundo, de resistência social. E dane-se lá os governos lá em cima, nas suas cátedras. Por isso estamos aqui.